gente amanhã tem a possibilidade de conversar um pouco sobre isso e a gente está muito feliz. Eu quem agradeço, desde já, a Renata, pelo convite, a Graça, nossa amiga em comum, né? E a vocês, como a Renata falou, eu sou professora também, eu acho que eu fico muito feliz quando eu sou convidada para falar com professores, porque a gente está falando do chão de onde a gente pisa, né? Eu tenho as minhas reservas quando chamam os especialistas, fazem muitos anos que não pisam numa escola de educação básica, para explicar para a gente como é dar aula para educação básica. Como assim? Não dá. Tem que estar lá pisando o chão da sala de aula para poder entender de onde a gente está falando, se essa panela está quente ou fria, não é isso? Então, eu fico sempre muito feliz com a possibilidade da gente trocar. Porque, na verdade, os professores, eles têm, né? Nós, professores, temos um know-how daquele fazer, da experiência feita, como diria o Paulo Freire, né? Daquilo que a gente faz todo dia, e a gente não faz mecanicamente. A gente vai pensando sobre o que a gente faz, tentando aperfeiçoar, e eu entendo que hoje é realmente um diálogo, é uma troca. Atualmente, eu estou como professora lá no Colégio Pedro II, e lá a gente tem algumas funções. Eu cheguei lá tem 6 anos, e atualmente eu estou como professora orientadora do primeiro ano. Aquela ali, apaga a luzinha só para eles tentarem ver um pouquinho. Aquela ali foi a minha turma de 2024, que terminou agora em maio de 2025. Não sei se vocês sabem, mas o Colégio Pedro II é único, né? É o único colégio federal no Rio de Janeiro que atende a educação básica, e aí eu acho que ele se vê no direito de fazer um calendário às vezes diferente. O nosso calendário de 2025 começou em maio. Então essa aqui é a minha última turminha de 2024, que terminamos agora em 2025, e agora eu não tenho exatamente uma turma, mas eu acompanho as 4 turmas de primeiro ano como professora orientadora, e eu tenho carga horária nas turmas, nas 4 turmas. Então eu faço apoio, a gente algumas vezes chama de recuperação, mas lá a gente chama de oficina de aprendizagem, e a gente vai assumindo tempos em cada uma das turmas que eu acompanho como orientadora. Então estou falando realmente de sala de aula, e vim trocar um pouquinho sobre algo que é muito específico, né? Pode ligar um pouquinho? Que é a avaliação. E aí, em falando de avaliação, pode virar um pouquinho? Deixa eu só entregar para vocês um voucher de internet, porque ela vai precisar que vocês usem o telefone. Aí vocês vão pegar lá no Wi-Fi uma rede chamada CEMED West. Aí CEMED West coloca o código. Enquanto ela vai entregando, eu vou só mostrar para vocês o roteirinho que eu pensei para essa nossa conversa. Eu pensei no seguinte, da gente conversar um pouquinho sobre o conceito de avaliação, né, antes da gente ampliar. A partir desse conceito, a gente analisar as funções que a avaliação exerce, seja dentro da escola ou fora dela. Depois eu vou trazer algumas provocações e falar um pouquinho desse lugar profissional de criador de práticas avaliativas. Porque muitas vezes as pessoas nos veem como professores que simplesmente repetem as práticas, mas não, nós somos autores, nós somos criativos, e a gente cria possibilidades e alternativas práticas para avaliação. Então eu vou conversar um pouquinho sobre esse exercício que é nosso, né, de professor, vou trazer algumas criações lá do meu coletivo, e vou convidar vocês também a partilharem um pouquinho do que vocês fazem no sentido de avaliação. Tudo bem? Esse roteirinho para a nossa conversa? Já me explicaram que o ideal é que a gente feche aqui nossa conversa perto das 11 horas, para ninguém se atrasar para a segunda matrícula, não é? E aí, quem tiver necessidade também, né, fala com a gente que não há problema da gente fazer essa liberação. Então, todo mundo já recebeu o voucherzinho? Para começar, a gente queria começar exatamente pensando o que é avaliação. E para começar essa conversa, eu queria que vocês pensassem e refletissem intimamente. Aí eu estou falando com a pessoa que é você. Quando você ouve a palavra avaliação, o que você pensa? O que você sente? Que memória você traz dessa palavra? Da sua experiência de vida, seja como aluna, seja como professor, o que a avaliação traz para você?
Pensa em uma palavra, como você resumiria tudo que você sente, lembra, pensa quando ouve essa palavra. E aí eu vou pedir para você pegar o seu celular, apontar a câmera aqui para o QR Code, por favor. Bota aí a internet, né? Porque você vai ser conduzida para um lugar onde você vai escrever essa palavra que você pensou. Quando você ouve a palavra avaliação, que sentimento vem a você, que pensamento ou que lembrança? Pode ser uma palavra ou uma expressão. Aí você digita através desse link que apareceu, acho que aí está submete, né? Envia, por favor. E a gente vai ver surgir aqui, a partir das respostas de vocês, uma nuvem de palavras. Todo mundo sabe o que é uma nuvem de palavras? Não? Uma nuvem de palavras é a formação de um desenho, um mosaico de todas as palavras que todos vão digitar. Fica assim mesmo. Só que, se mais de uma pessoa escrever a mesma palavra, essa palavra vai crescendo. Se apenas uma... Pode ir lá. Voltar para o QR Code. Se alguém ainda não foi... Se mais de uma palavra escreve, se mais de uma pessoa escreve a mesma palavra, a palavra cresce. Se apenas uma pessoa digita aquela palavra, ela fica num tamanho menor. Então vamos ver o que aparece aqui desse coletivo quando a gente pensa em avaliação. Todo mundo está conseguindo? Se não for, entra em mentinha que Quem não conseguiu? Ali? Aqui, ó. Pode entrar nesse site. E aí tem o código para você acessar. Ainda não? Deixa eu mostrar aqui o código para ela mais pertinho. Vê se consegue. Tá chegando? Não. Vou ligar a luz, de repente pode ser a iluminação, né? Ali, ó, dentinho. Aí você coloca o código 63. Vê se na luz vai ser melhor. Tá com internet? Apareceu um link? Isso. Oi? Acho que era a luz. Olha o que está acontecendo lá na nossa nuvem de palavras. É bem interessante. Não é raro, nos momentos em que eu estou dialogando com professores, em que, por exemplo, a palavra prova aparece bem grande, né? Porque eu acredito que, assim como eu, na experiência de vocês, na maioria das vezes, a avaliação está logo diretamente ligado à prova. Mas também não é raro acontecer isso aqui, gente. Sentimentos, porque eu coloco de propósito, né, para você colocar ali palavras, lembranças, mas também sentimentos, porque também é muito interessante aparecerem palavras relacionadas a sentimentos negativos. É raro, raríssimo, quando eu vou discutir avaliação e peço para trazer um sentimento, que apareça um sentimento positivo. Eu ainda não vi. Tá? Tipo satisfação, alegria. Não vejo aparecer quando eu estou falando de avaliação. E isso aqui, essa nuvem de palavras já é bastante provocativa, né? Porque a gente está falando de algo que mexe conosco, inclusive com as nossas memórias de estudante, né? É possível que aqui a gente tenha gente que precisou de terapia para resolver um processo de avaliação,
que de repente foi reprovado e precisou de muita ajuda para continuar estudando depois daquele momento de fracasso, onde recebeu, né, a legenda de incapaz, de incompetente, de reprovação. E às vezes a gente age muito tranquilamente na escola, dando aos alunos alguns títulos e a gente não sabe o que está reverberando por detrás. Mas aqui eu já percebo. Bom saber também que, além de prova e medo, apareceram também duas outras palavras muito interessantes: diagnóstico e observação, que já trazem um contraponto, né? Uma relação bem diferente, bem oposta de medo e prova, pelo menos na minha concepção. Aqui nós temos muitas formas de conceituar a avaliação. Eu posso dizer que aqui a gente tem diferentes formas de avaliar, diferentes funções da avaliação. E aí, hoje eu queria que a gente começasse a sistematizar o que é avaliação a partir das diferentes funções que esse procedimento exerce na vida das pessoas, bom dia, nas práticas escolares e para fora da escola também. Porque a avaliação ela não tem um efeito restritivo à sala de aula, à turma, à escola. Vocês concordam? Quando, por exemplo, aparece o medo aqui, eu já digo tudo, que a avaliação não quer dizer apenas daquilo que acontece numa sala de aula. Aquilo fica marcado para a sua vida, não é? Então, a avaliação é muito mais do que botar um 5, ou um 6, ou um 4 no diário. Corrigir provas é muito mais do que isso. Você está trabalhando e mexendo com vidas. E não só com a vida em si, mas com o que a pessoa acredita de si e da sua capacidade de aprender ou não. Então, é algo bem sério, né? E aí eu continuo, pode voltar para a apresentação? A gente vai recuperar algumas dessas palavras ao sistematizar o que é avaliação, pensando então nas funções da avaliação. Aqui, por exemplo, foi uma palestra que eu dei com 35 pessoas que responderam. Olha o que aparece, grande. Geralmente, a mesma coisa que apareceu aqui, né? Vocês veem? Apareceu também observação, aprendizagem em tamanhos maiores. Então vejam que não é algo específico desse coletivo. É algo que realmente é impactante. Todas as vezes que eu vou fazer uma conversa e faço essa nuvem, eu sempre pego a nuvem anterior para fazer um paralelo. E essa aqui prova exatamente o que a gente estava conversando. Pode continuar. Bom, vocês conhecem a Mafalda, né? Mafalda e o amigo dela. Vocês conhecem esse? O Manolito? O Manolito é um amigo da Mafalda, estudante, né, dos mesmos anos escolares. Eles estão no primeiro, indo para o segundo ano, estão na alfabetização. E aí eles estão conversando sobre a avaliação. Péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Ele está revoltadíssimo com o péssimo que ele levou. Pode continuar. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com um freguês, quer dizer, ele está ali todo dia na escola. E por que ele usa essa linguagem? Porque o Manolito, ele é filho de um comerciante. E ele só leva nota baixa em todas as disciplinas. Só não tira nota baixa em uma. Matemática. Por quê? A lenda diz que português é bom cálculo. Exatamente, porque ele aprende a matemática não na escola, mas no comércio da família. E aí ele está revoltadíssimo com a prática da matemática. Eu trago essas charges para ventilar a conversa, mas para chamar a atenção também do que a gente faz e do que fizeram conosco e que não, como eu falei, não reverbera só ali na prova. Isso fica na mente, na vida, reverberando e trazendo potência para alguns, mas também o quê? Invisibilidade para outros. E a gente vai caminhar conversando exatamente
sobre as funções da avaliação, que, como eu falei, não implicam só em aprovar, reprovar aluno, tá certo, errado, não. Implicam em você potencializar esse sujeito, ele se entender e aceitar que ele é capaz, sim, que pode ter dificuldade, que agora ele ainda não sabe, que agora ele ainda não conseguiu, mas ele pode vir a conseguir, ou você anular por completo a ideia dele de que ele pode aprender. E ele trazer para si uma legenda, um conceito de que ele é incapaz, ele é incompetente, ele não nasceu para aquilo. Como eu já ouvi várias vezes de crianças e até das famílias das crianças. Esse aqui, professora, desiste. Na escola é assim mesmo. O irmão dele levou 5 anos para se alfabetizar, professora. Ah, é da família Pereira? Desiste. É assim mesmo. Entrega para Deus. Já ouviram isso? Muitas vezes. E isso está totalmente ligado à avaliação, totalmente ligado. E talvez porque nós, às vezes, podemos ter falado já alguma coisa desse sentido, e quem não, que atire a primeira pedra, né? Eu sou a primeira a guardar a pedra, porque com certeza já cometi muitos equívocos por não compreender essas funções da avaliação. E eu, depois que comecei a estudar esse assunto, que foi inclusive o tema da minha tese de doutorado, eu comecei a repensar muita coisa que eu fazia. Então, sempre que eu posso, eu gosto de compartilhar, né, aquilo que eu fazia, sim, não posso pegar. Muitas vezes eu posso fazer ainda, mas compartilhar um pouco daquilo que veio mexendo e desconstruindo algumas coisas que eu pensava, que eu fazia, e me dando novos direcionamentos e princípios para eu fazer outras, pensar outras coisas, né? Então, pode continuar. Eu vou trazer aqui um dos suportes da minha tese, que foi o Sacristán, não sei se vocês conhecem, mas é um pesquisador espanhol que estuda não só a avaliação, mas ele tem um livro que parece uma bíblia, sabe? Compreender o ensino. Eu vou botar a bibliografia no final, depois eu acredito que ela vai compartilhar com vocês o material. Recomendo muito esse livro dele, porque ele fala de várias coisas, e entre elas a avaliação. E quando ele vai falar de avaliação, ele vai conceituar exatamente trazendo as funções da avaliação. E isso meio que assim, botou uma lente e me ampliou muito a compreensão da avaliação. Eu não trouxe todas as funções, porque senão a gente teria que sair daqui amanhã. Eu trouxe 3 que sempre me chamaram muita atenção. A primeira na verdade são, né, as funções sociais da avaliação, exatamente esse efeito da avaliação para fora da escola. O número 2, o poder de controle, que eu acho que esse aqui é uma das funções que a gente mais exerce, porque quando a gente fala assim, tá bagunça na sala, aguardem a avaliação, aguardem a prova. Já ouviu isso? Ou já falou? Tá errado? Não, você está exercendo o poder de controle. Agora a gente só tem que saber para que a gente usa isso, né? E uma outra é a projeção psicológica, que é exatamente esse efeito mais interno que a avaliação tem, tá? Então a gente vai falar dessas 3 funções, mas como eu falei, existem outras. Sugiro muito que vocês estudem. Tem a minha tese, por exemplo, depois vocês, se tiverem interesse, podem ler. Ela está no diretório da UERJ, foi lá que eu defendi, e ela vai trazer muito mais, né, das funções. Então, para começar as funções sociais, pode avançar. Eu queria provocar vocês com um jogo. O jogo é o seguinte. Eu vou distribuir para vocês essas fichinhas. Elas estão numeradas. Tem gente que vai pensar no número 1, tem gente que vai pensar no número 2, tem gente que vai pensar no número 3. Aqui, eu fiz uma seleção da vida de 3 personagens que todos aqui conhecem. Tem pessoas que são brasileiras, tem pessoas que não são brasileiras. E eu fiz uma avaliação da biografia delas. Fiz um recorte do que eu achava importante, escrevi como se fosse um pequeno relatório, e vocês vão tentar descobrir quem é essa pessoa a partir do relatório que eu fiz delas. Combinado? Então, cada um vai... Vou pedir para vocês irem passando aqui. Cada um pega um. E aí, leiam o meu relatório dessa pessoa e tentem descobrir quem é. Quer testar?
Vamos ver quem vai certeiro através do meu relatório, ok? Essa aí é a minha visão deles, da vida deles. Fiz um recorte, o que eu achei que valia a pena eu botei aí para vocês. Lembrando, são personalidades conhecidas, tá? Duas pessoas ainda estão vivas, uma não. Tem brasileiros e não brasileiros. Pode falar. Deixa eu recolher aqui, ó. Pensa aí quem é essa pessoa. Desculpe. Vou dar mais uma pista. Deixa eu ver aqui o que eu posso falar para vocês. O número 1 não é brasileiro. O número 2 é brasileiro. Eu tô falando no masculino, mas não necessariamente são todos homens, tá? Só para confundir mesmo. E número 3, 1 não é brasileiro, 2 é brasileiro, 3 também não é brasileiro. A única pessoa brasileira é a 2. Para ajudar vocês a selecionarem aí. Vamos lá. Primeira pergunta, precisa falar, não precisa escrever não. Primeira coisa, dá para identificar muito claramente a partir disso? Por que eu já faço essa primeira provocação, gente? Porque às vezes a gente toma uma prova, um teste, um trabalho, uma atividade e quer julgar toda a história de vida da pessoa, toda a capacidade dele, um único. Então aqui é uma brincadeira, mas é para provocar a gente. Às vezes a gente faz isso. A gente faz isso. A gente pega um recorte muito restrito. E mais uma coisa, vocês já devem ter percebido que eu fiz escolhas muito específicas, né? Da vida dessas pessoas. E vocês vão ficar revoltadas já já comigo quando eu apresentar essas pessoas. Porque eu fiz de propósito alguns recortes. E às vezes a gente faz isso através da avaliação. Por exemplo, eu já vi vários professores dizendo, eu vou ferrar aquela turma, deixa comigo. Então ele vai lá, ele faz um recorte exatamente que ele quer fazer para ferrar a turma, e ferra. E ferra. Mas isso significa que aquela turma é ruim ou boa? Aquela turma, na verdade, trouxe exatamente o recorte que ele não foi neutro, nem objetivo, fez. E muitas práticas avaliativas são assim, gente. Elas não têm nada de neutralidade, embora se discurse. Ó, quem tirou a nota foi ele, quem estudou foi ele. Mas quem elaborou a prova? Como elaborou a prova? O que colocou na prova? Então não tem neutralidade nisso. Tem sim muita presença, tem sim muito interesse, tem muita coisa em jogo ali. E foi isso que eu fiz também. Eu fiz recortes da vida dessas pessoas e prejudiquei vocês, de propósito. Porque eu queria provocar essas reflexões. Então, quando a gente avalia com certa intencionalidade, você tem o resultado da sua intenção. Preste atenção nisso. Você, dependendo do instrumento que você usa, do modo que você usa, você já tem previamente o resultado. Tanto é que tem professor, eu fico chocada, tem professor que começa o ano, primeiro bimestre, faz o COC e já fala. Já está reprovado. Já ouviram isso? Primeiro bimestre. Por que ele está falando isso? Ele está errado? Não, ele não está errado, porque todo recorte que ele vai fazer da avaliação já está desenhado. O aluno não cabe naquele recorte e ele vai ser reprovado mesmo. É o que se chama de profecia autorrealizadora. Já ouviram isso? É aquilo que você fala, você faz com aquela intenção e aquilo se cumpre. Né? Mas a gente precisa repensar. Será que é isso que é a avaliação? Né? A gente viu o efeito disso. O efeito disso é usar o que é a prova, que gera medo, que gera às vezes trauma, que leva a uma série de complicações na vida, no processo. Né? Mas vamos lá. Número 1. Coloca para mim. Vira só isso.
Olha lá, a foto da primeira pessoa. Ela vem de uma família pobre e por isso ela precisava dividir a casa com outras pessoas da família, que no caso era uma tia, que não era rica, mas conseguiu comprar uma casa, e aí cedeu uma parte dessa casa, que eram só 2 cômodos, para a família dessa pessoa morar. Então toda a família dela, né, nuclear, morava em 2 cômodos da casa dessa tia. Desenvolvimento. Ela era teimosa, gritava quando ela se irritava, brigava com o irmão e era aquela que não tinha conversa não, ela resolvia no braço. O desafio dela foi vencer o preconceito na faculdade que frequentava, onde a maioria era branca. Que pistas a gente encontra aqui? Você quer falar quem é? Ah, não, você não está com o não. Mas você quer comentar? Martin Luther King. Ó, tá chegando assim no contexto, mas não é ele. É uma mulher. Hã? Oprah não, mas a Oprah entrevistou essa mulher. É aquela tenista? Não, não é uma tenista. É a... Hã? Michelle Obama. Esse aqui é o recorte que eu fiz da linda história da Michelle Obama. Quer dizer, eu cortei só o que tinha de fracasso. Não é não, gente. Eu vou falar a verdade, eu fiz de propósito. Na verdade, na realidade dela, tem que provar a gente. Não só vocês, mas eu quis pintá-la. De que forma? Porque esse perfil se encaixa em várias no nosso aluno. Nossos. Cara, eu tenho, nas minhas, que agora eu tenho 4 turmas, né? Várias crianças que a gente pergunta, onde você mora? Ah, típica do primeiro ano. Vamos desenhar a família. Pessoal, são 15. Não, gente, é só quem mora na sua casa. E aí você... Ah, entendi, então fala quem é. Aí ele vai. Meu tio, minha tia, minha avó, meu... Isso tem a ver o que disso com a avaliação? Tudo. Tudo, porque são nessas condições que esse saber, que esse menino, que essa menina está produzindo conhecimento. Né? Agora, se eu só olho isso como um ponto de vista negativo, é o problema. Porque aí eu só vou ver o quê? O que falta. Eu só tenho o olhar da carência e não da potência. Porque ali tem muita potência também. Né? Então, quando a gente avalia, Dilce, mas o relatório é muito melhor, porque aí você não pega uma prova. Você pode escrever sim, mas aqui eu que escrevi também. Eu falei para vocês que era de propósito um relatório, porque mesmo fazendo relatório, eu posso escrever só o que desse aluno no relatório? Só o que falta. Então, não significa que não usar prova, que nunca dar teste, que só dá trabalho e usar relatório, você é o professor ótimo. Não, você pode fazer a mesma coisa, usar tão negativamente a avaliação, seja numa prova, seja no relatório. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai olhar daqui a pouco um pouquinho mais. Mas isso aqui foi para provocar, né? Aí tem a foto dela, né? Ela foi a primeira mulher afrodescendente a assumir o cargo de primeira-dama dos Estados Unidos. É uma advogada super reconhecida. Vou colocar mais uns babados aqui, né? Ela é super dotada. Eu não botei isso aqui para vocês, escondi de vocês. Vai ser presidente porque eu não quero. Possivelmente, né? Mas eu acho que ela é inteligente. Eu acho que ela é inteligente, por isso que ela não vai se candidatar. Isso é uma visão minha, tá? Isso é uma visão minha. Mas é uma mulher, ela se destacou na escola pública que ela estudava, por ser superdotada, descobriram isso nela, né? Então ela sempre foi destaque, foi quem discursou na formatura, por conta disso ela conseguiu uma faculdade, né, top, com bolsa, e foi vencendo, como eu coloquei ali, os obstáculos com relação à cor de sua pele, porque ela sempre foi muito rejeitada por conta disso. Eu recomendo muito a leitura da biografia dela, né? Ela mesma escreveu, e ela vai trazendo muitas situações que eu fiz questão de não colocar, porque senão eu ia pintar uma Obama
mais conhecida de vocês, né? E pode? Tratando dessa, tudo isso que está passando para a gente, eu concordo. Mas em relação ao SAEB, eu vejo, não sei se você vai falar também, mas eu vejo que o SAEB também ele é mais quantitativo do que qualitativo. Eu, especialmente, eu estou acostumada no quinto ano, e todo ano é aquela pressão, porque a gente precisa de nota. É nota. Você nem pode pensar nessa situação. E a realidade de todo mundo, porque a pressão em cima da gente é muito grande em relação à ideia, em relação à nota. Como é que fica essa situação? Muito boa pergunta. Então, desculpa, mas eu hipocrisia, né? Não, eu já estou acostumada, eu estava há 15 anos, e há 15 anos eu vivo ali. Aí eu vou lá, eu vou ganhar uma pouquinho. Eu vou lá, eu vou ganhar um pouquinho. Estratégia boa. Então, assim, eu sei que eu faço aquele filtro no quarto ano para poder passar para o quinto ano e fazer uma boa preparação para o quinto ano. Então, quando eu escuto isso, me deixa meio triste, né? Eu não posso pensar assim, desse jeito. Tem que passar. Nota. Aí, vamos. Muito boa a sua fala. Por quê? Hoje a nossa conversa, se vocês olharem o título, é Avaliação da Aprendizagem, que foi exatamente o conceito que você falou. Só que SAEB não é avaliação da aprendizagem. São coisas totalmente diferentes. O que é o SAEB? O SAEB é uma avaliação externa. Na verdade, quem está sendo avaliado não é o aluno. Quem é? Não, não é só a rede. Presta atenção nisso. SAEB não avalia a criança. Tanto é que o resultado não é do aluno. O resultado de quem? E do que entram em competição e ranking. Então, são coisas diferentes. Ele não foi feito para avaliar a criança. Mas como se avalia a escola e a rede? Entende? Então, realmente você está coberta de razão. É uma avaliação externa que tem a função social. Daqui a pouco eu vou aprofundar o que conceito é esse. Me lembrem na hora que eu estiver falando de função social. Função social que é para fora da escola. É para as pessoas verem. É para justificar o uso e o investimento na rede. Por exemplo, isso que vocês estão aqui, eu estava falando para que eu estava super invejosa, porque eu já estive no município, né? Município de Itaboraí, e trabalhando um pouco parecido com a função dela. Eu coordenava processos formativos dos professores, mas a gente nunca teve uma sede, a gente nunca teve um lugar só para isso, a gente sempre pedia emprestado as salas das escolas, os auditórios das instituições do município, né? Então, aqui tem investimento. Para justificar esse investimento e ver se esse investimento está valendo a pena, o SAEB é usado. Entende? Então, são coisas muito distintas e que o nosso sistema brasileiro de educação entendeu que é assim que tem que ser feito. E por que ele entendeu assim? Porque tem o PISA. Que aí não é uma avaliação externa do Brasil, já é uma avaliação internacional que segue a mesma lógica. Então, tá sempre um querendo aparecer bonito na foto do outro. E isso, gente, tudo implica grana. Grana. SAEB, Pólvora Basil, PISA, tudo isso envolve financiamento da educação. Tanto é que as escolas que tiram, ou os municípios que tiram nota mais baixa, recebem mais dinheiro. Tá? É porque eu não vim falar sobre isso, mas se depois quiser, posso. Que é um outro assunto, avaliação externa. Então, toda a avaliação externa está totalmente ligada ao financiamento da educação. Entendeu? Então, não dá para dizer que isso aqui aplica-se ao SAEB. Não tem nada a ver realmente. Agora, eu concordo com você que dá uma angústia. Porque a gente acaba jogando dos dois lados, né? Onde é que a gente joga, afinal de contas, né? Mas é uma sugestão depois a gente falar um pouco sobre avaliações externas, avaliações institucionais, que são de outra categoria, que a gente não vai dar conta de falar hoje, que é a avaliação da aprendizagem do aluno, que aí sim
Cabe a nós, professores, né? Mas eu concordo que é uma aflição e que é uma contradição, porque as próprias legislações nos sugerem, né, uma prática avaliativa diagnóstica, qualitativa, mas na hora do vamos ver, a única coisa que eu acho interessante é que eles não castigam as escolas ou os municípios pelo baixo índice, ao contrário, eles oferecem mais suporte, porque eles estão entendendo que aquela rede, que aquela escola precisa de mais investimento, porque o resultado foi menor. Tem gente que discorda, tem gente que preferiria uma ideia de meritocracia, que seria exatamente o contrário. Quanto maior a nota do IDEB, mais investimento. E não é assim. Essa parte específica eu acho interessante, porque você não está castigando, você está identificando onde estão os maiores problemas e investindo mais. Então a lógica é por aí, tá? Prometo, se vocês se interessarem, a gente falar um outro dia mais sobre isso, que acho que vale, a gente precisa saber disso, né? São coisas diferentes. Voltando para o ponto 2. Quem leu aí as pistas da segunda personalidade consegue falar quem é? Esse eu falei, pula mais umzinho aí só. Que é o brasileiro, né? Alguém consegue? É que parece com ele. A foto? Parece ele. Quem? Lázaro Ramos? Parece, mas não é o Lázaro. Ele atua em que segmento? Então, não é jogador. É um segmento bem complicado que ele atua. Não. Bem tenso. Não. Gente, se eu contar para vocês... É porque confessa que a descrição dele é a descrição de... Joaquim Barbosa? Não. O que que eu fiz? O que eu fiz aqui? Eu já peguei coisas o quê? Ó. Então vocês estão querendo achar uma pessoa que é... Se eu disser quem é, vocês vão me matar. Fernandinho Beiramar. Só que assim... Agora olhei a cara dele, falou que era bandido na hora. Cara, gente, é isso. O que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente o contrário com vocês. Eu escolhi da vida dele só o que eu queria que vocês ficassem procurando alguém super bom para a sociedade, famoso, mas do lado positivo. Vocês viram o que eu fiz? Só escolhendo informação, gente. Para provar de novo que a gente faz. A gente pode dizer que um aluno é uau sem ele ser. Depende do que eu escolho. Você viu? Por quê? Quem induziu isso? Fui eu. Com as pistas que eu dei. Então, a gente faz as coisas, a gente não pode ter toda a percepção da nossa intencionalidade. Mas tudo que a gente faz vai levar direto a um determinado resultado. É fato. Toda vez que eu faço essa brincadeira, é certo. Quando eu boto os pontos negativos, aí vai aparecendo pessoas aleatórias. Mas quando eu boto os positivos, só aparecem... Vai, você queria falar, né? A minha questão é justamente a questão da avaliação, da gente usar para, entre aspas, educar o aluno. A questão do autoconhecimento, a questão do pensamento e tudo mais. Só que a grande questão que está ganhando na minha cabeça desde o início como a gente vai fazer esse trabalho, não sei nem se vai abordar mais por aqui, de uma forma tão permanente que vai até o fim. Porque assim, o motivo da minha pergunta é baseado na colega aqui, que é não falando do SEB, mas, por exemplo, nós mestrados do primeiro segmento, a gente pode trabalhar essas coisas. Só que no segundo segmento, ainda falta aquela questão do vamos mudar o aluno e vamos preparar ele para fazer uma prova. Vamos preparar a garota para fazer um vestibular da vida. E assim, a
parece que é focado naquele tipo de conteúdo e escapar todo o resto. Então, assim, como a gente pode fazer esse trabalho de uma forma mais contínua, permanente? Entendi. Eu A acho. gente começa formando uma pessoa e no meio do caminho a gente quer formar um resultado. Eu fui questão. Eu falava do 7 e 8 também. Matemática? Sabia. Porque você estava muito no SAEB e no resultado, e é muito, porque isso é muito cobrado do de português e de matemática. Ou você era de português ou era de matemática, é fato. Não é, eu estou falando por estar na escola e viver isso. E aí eu fico assim, assustada com o Acredito. sabe? Eu faço um trabalho, eu faço um trabalho muito minucioso. Então, a minha turma que vai no sexto ano, ela vai muito bom. Então, eu olho em outra história. Quando eu pego um 7 e 8 ano, Tá menor de conhecimento que o seu quinto, né? eu fico muito assustada com isso. E aí, pessoal, assim, eu preciso concordar com você. Não adianta. E eu já tive essa síndrome da super-heroína. Já tive. Mas não vivam isso. Porque a gente vai estafar. Tá? Eu sempre fui muito boa aluna. Gente, quando eu comecei a dar aula, que meus alunos ficaram em recuperação, eu passei um sermão. Eu falei assim, olha só. Eu passei 20 anos na escola, eu nunca fiquei em recuperação, eu venho ser professora e fico de recuperação com vocês. Por quê? Porque eu tinha essa lógica. E não é assim. O que a gente pode fazer, seu nome é? Ângelo, é cuidar da nossa prática, tentar colar com outros, né? Que desejem também algo mais emancipatório, mais potente, e evitar que os nossos alunos sejam desconstruídos pelas nossas práticas pedagógicas. E talvez isso incentive outros. Mas, para além da gente, sabe, eu acho que é perigoso a gente, primeiro, não fazer nada, porque depois vai ser destruído. Eu acho que isso é um complicador. Ou então a gente tentar mudar o outro, porque também não vai surtir. Então, eu acho que a gente precisa, como você estava falando, pensar nas nossas práticas e contar que outros vão, em algum momento, também se reconstruir, repensar, que é o que a colega está falando. Ela faz o trabalho dela, mas aí ela vai deixar de fazer na turma dela, porque lá na outra escola ela não recebe igual, sabe? Então, acho que é por aí. A gente precisa continuar fazendo o que a gente tenta fazer, consegue, e tentar se juntar a outros, como a gente está aqui, que eu estou achando bonita essa sala. Sala de gente que, percebo claramente, está empenhado em fazer, em pensar o que está fazendo. A minha turma porque a Galinha é professor que tem uma pessoa muito grande, vai contar, se é contrato, estagiários, e foi uma turma já no início Você está com o segundo ano? Terceiro agora. Aí eu sou quarto, quinto, mas aí... Pegou a terceira. Tá certo? O professor brigando pelo quarto ano, eu falei, não quero o quarto nem quero a sala, eu quero o aluno. Aí eu optei por fazer o terceiro ano, porque a gente construiu uma turma de nível... Inicial de alfabetização. Então eu sou muito lúdico, trabalho muito trazendo as crianças, eu dando um retorno muito legal delas. Elas falam assim, professora, a senhora foi melhor professora, porque as pessoas não olham a criança como a criança é. Olha a criança, como você falou, é avaliada por prova e as atividades. E a nossa classe é uma unida, tá? E quando faz 10, é a profundinha, é a mudinha, é a fofinha, é a professora, Quer ser diretora? Eu já ouvi também. Deus me livre, né? Não é esse nome que você recebe, Sim, você sim. traz a criança para você. Então, essa turma teve um pequeno avanço, graças a Deus, mas é muita coletiva que tem cima, tem 360, tem Santa Brasil, é muita coisa e você não consegue também levar para o aluno aquilo que ele precisa. Que é o... É mais tempo fazendo prova do que ensinando, como dizem, né? Então, eu quando eu faço avaliação, no início da minha aula, eu procurei
todo. Perfeito. Não existe você melhor. Existe aquele que supera os seus limites, a sua necessidade. Perfeito. E a realidade, então, é cruel a nossa realidade e cruel os colegas também que massacram o outro, que faz uma educação que não vai nos parâmetros da escola, aquela tradicional, não concorda, mas fazer a criança para você, que não é criança hoje em dia, porque a criança hoje em dia tem tudo menos a infância. É verdade. É difícil. É verdade. E eu, com você falando, eu revivendo muitas situações que eu vivi também. Eu trabalho no Toca na Cara, eu faço repassa do Salão da Criança, de cuidar da matemática. As pessoas já falam na cara. Comprei, já te ligava, me arrependi. E com a inclusão, né? A minha turma, ela tem bastante inclusão, eu faço adaptação de toda atividade, eu vejo necessidade. E aí, o aluno que tinha o mesmo nível da minha aluna da não fez, então eu fui participar com ela. Então ela ganhou, ela não topa. Isso aí, eu tinha um pouco negativo pra minha vida dentro do ambiente escolar. A titia fofinha sempre, a perfeitinha. Então esse não é um negativo, porque o professor que quer fazer diferença, não tem. Mas aí, amigos, resolva você. Deixa o coleguinha resolver o dele em algum momento. Porque eu sempre acho que às vezes falta conhecimento, às vezes não teve a oportunidade que você teve, não teve a experiência. Eu sempre parto desse princípio, sabe? Porque também já ouvi muito, continuo ouvindo. Estou, inclusive, nesse atualmente, mas enfim, é aquilo. A gente não pode viver com a síndrome da supermulher ou do superprofessor. A gente precisa continuar fazendo aquilo que a gente percebe que as crianças dão uma boa devolutiva para a gente. Eu acho que o termômetro é esse. É ver seu aluno chegando num nível adequado para o 6º ano, é ver a criança lá feliz de mostrar o saber, sabe? São mais as crianças mesmo. E às vezes os outros vão acabar se juntando, né? Pelo menos lá na escola, a gente tem esse coletivo, posso dizer mais do 1º ano, que é onde eu estou trabalhando atualmente, que a gente conseguiu formar uma equipe. Então, é um ajudando o outro, um colaborando com o outro, enfim. Vamos para o 3º, para eu ver o que eu fiz com essa 3ª pessoa? Essa pessoa também não é brasileira. Aqui é o Fernandinho Beiramar, né? Por isso que vocês me perguntaram em que setor ele atua. Eu falei, um setor, assim, bem complicado. E, gente, deixa eu contar mais um pouquinho dos bastidores dele, tá? Ele realmente foi diagnosticado como superdotado, tá? Na escola. Ele tinha esse diagnóstico. Infelizmente, a gente, enquanto escola, não conseguiu dar um destino bom para essa superdotação dele. Ele queria muito ser oficial do Exército. Não sei se vocês sabem disso. Ele tentou prova, mas não foi aprovado. E aí ele foi investir do outro lado. Já que eu não consegui de um lado, vou do outro lado oposto, e a gente viu aí a potência. Nós perdemos no Exército um cidadão brilhante por causa de uma prova. Não estou dizendo que ele está certo ou errado de ter feito as escolhas dele, não. Estou julgando, mas estou mostrando que, de novo, processos avaliativos são complexos, né? Vamos para o 3º? Quem é ele? Alguém imagina? Aqui, bate aqui. Einstein, gente. Seu pai se dedicava ao negócio de cereais. Sua mãe tocava piano. E ele começou a falar muito tarde. E também era uma criança lenta no processo de leitura e escrita. Vocês imaginam isso? Naquela época não tinha esse. É possível também, porque todos esses diagnósticos só surgiram quando? Muito depois. E analisando. Então, veja, para hoje se diagnosticar com dislexia, até que hoje não fala mais Asperger, mas dentro do transtorno, né, do espectro autista, imagina as características dele. Mas olha onde ele chegou. Então, para mostrar que também os diagnósticos não são limitadores. Os diagnósticos, eles trazem questões que precisam ser cuidadas, pensadas, assim como a superdotação da Obama,
do Fernandinho Beiramar, que deveriam, né, pelo menos no caso dele, ter sido melhor cuidado. Então, os diagnósticos não podem ser limitadores. Eles têm que servir para a gente de pistas e de indicações dos cuidados que precisam acontecer para aquele sujeito chegar onde ele chegou. Pode passar, por favor. Aí aqui, né, há muitas cátedras, mas poucos professores prudentes e generosos. Essa é uma fala dele. Inclusive, ele já estava desistindo dos estudos quando um professor permitiu que ele usasse o laboratório. E aí descobriram a genialidade do Einstein. Por causa de um professor. Você imagina, ele já tinha sido expulso praticamente da escola. Os professores dele falavam que ele não ia dar em nada. Depois leiam a biografia dele. Eles falaram na cara do... Eu fico depois pensando, meu Deus do céu, eu falei isso para o Einstein. Mas falaram. Mas um professor abriu o laboratório dele e deixou que ele usasse. E aí a gente viu onde é que chegou. Eu conheço a biografia dele, porque no meu TCC eu falei sobre dislexia, porque meu filho é disléxico. Então eu me aprofundei muito e trouxe um pouco. Então você conhecia, gênero, né? É isso. Era algo, e meu filho sofreu muito com avaliação. Imagino. Né? Hoje ele tem 22 anos, foi avaliado aos 19, e aí só aos 19. Autista por nível suporte 1, mas enfim, até lá da alfabetização aos 19, ele escutou uma vez de uma professora de inglês assim: se você não domina a sua língua, o que vai ser de você? Porque você não domina a sua língua, não domina o inglês, o que vai ser de você? E é isso, é uma avaliação negativa. Então, são coisas para a gente pensar mesmo. E eu estou me colocando, gente, nesse lugar de professor, que também faz isso. Né? Então, não é ninguém aqui que veio de outro lugar. Não, estou falando de mim, falando da gente. Para a gente repensar mesmo, né? E colocar pontos de interrogação. Mas eu percebo que a gente cai muito nesses erros também, devido às cobranças que nós recebemos. Porque a gente tem aquele olhar na avaliação do professor que está dirigindo a sala de aula. Mas uma prova que chega da Secretaria de Educação, no SAEB que chega, é uma prova federal, não importa se a criança é autista, se a criança tem dislexia, se a criança tem N transtornos, que hoje nós sabemos que tem vários que ainda nem nome. É verdade, verdade. Porque nós temos muitos transtornos em estudo. E a prova ela chega para nivelar esse seu aluno, para ver se você deu conta do seu recado ou não. É porque você chega um pouquinho depois, a gente já falou, mas pode coloca mais um pouquinho. E aí o que acontece? Essa prova, ela é o que vai definir o IDEB da sua escola, é o que vai definir se você está atendendo ou não o seu público, se você conseguiu trabalhar de cada aluno a defasagem dele, que a gente sabe que é impossível numa sala de aula. Complexo demais. É impossível, não tem como, né? Então, essas avaliações que vêm por fora, além de fazer na gente, professor, algo que a maioria está ficando doente, a maioria está doente, entendeu? Nós temos ansiedade, tem depressão, tem gente com burnout. Então, isso, por escala, vai para o mundo. Porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E por isso que nós também conseguimos atingir alguns alunos que essa prova não pega. E a gente nota o avanço nele, mas a escola não vai ser refletido. Porque o avanço dele é um avanço social. É um avanço para ele ser inserido na comunidade em que ele vive. Para ele começar a acreditar nele, né? Que ele é capaz. A gente dá autoestima para essa criança, que é muitas das vezes é o que falta nela. Porque você chega e já fala: tia, eu não sei ler. Eu falei: mas você leu isso aqui pra mim. Você sabe ler. Você não é fluente. Mas será? Será? Mas você ainda não é fluente, mas você sabe. Você é muito inteligente. Continue. Não para. Você tem que continuar. Então, e principalmente esse ano tem alunos retidos, eles têm essa baixa estima que a gente precisa elevar neles. E a prova não capta isso. Ele chegou no início do ano não sabendo nada. A gente já reconhece letras. Mas você vai olhar uma prova,
prova. Isso não é nada. Aí eu estava falando no começo que isso que você está trazendo são as avaliações externas. E que elas avaliam não é a criança. Elas avaliam a escola e o sistema. O que a gente veio conversar hoje é outro assunto, que é a avaliação da aprendizagem. E que há um choque realmente. Há uma tensão, né, total. Mas, fechando aqui agora o jogo que eu trouxe para vocês, gente, que era um jogo de provocação, pode passar, por favor. Eu queria, então, agora realçar as tais funções da avaliação. O que seria a função social da avaliação? Exatamente o que ela acabou de descrever. A avaliação, ela não nasceu na escola, vocês sabiam disso? Os processos avaliativos nasceram na sociedade. Data-se de antes de Cristo, na sociedade chinesa, os primeiros processos avaliativos. Para quê, Dilce? Para escolher burocratas para trabalharem para o governo. Porque antes dos processos avaliativos serem usados, como eram feitas as escolhas? Por indicação. Então, lá atrás, antes de Cristo, na sociedade chinesa, decidiu-se que não seria mais por indicação. Eles fariam alguns testes para ver os mais qualificados e estes sim seriam, vamos dizer assim, os servidores públicos da época. Então, a avaliação, número 1, não nasceu dentro da escola. Ela nasceu como prática social. Só que em um dado momento, a gente vai ver aqui já já qual foi o momento histórico em que foi importada a avaliação da sociedade para dentro com uma função muito específica, por uma razão muito específica. Vou dizer para vocês qual foi. E aí, o que aconteceu? Quando essa prática social foi importada da sociedade para dentro da escola, ela trouxe a função social dela, que é o quê? Selecionar e classificar. Infelizmente, estas são, ainda hoje, as funções hegemônicas da avaliação. Foi literalmente uma importação. Eu peguei do que já faziam na sociedade para selecionar funcionários públicos e trouxe para a escola. Em que momento, Dilce? No momento, gente, em que a escola... Vocês sabem que a escola ela tem também uma história grande, né? A escola não existia para todos. Para que ela foi criada, gente? Para que classe? Para a classe social o quê? Alta, dos dominantes. É para isso que foi criada a escola. Só que começou a acontecer a reivindicação da população. E aos poucos, não só a classe elitista teve acesso, uma outra classe, que não era nem a popular ainda, começou a ter acesso, e muito mais tardiamente a escola foi para todos. Foi aí, presta atenção nisso, foi quando a escola foi democratizada, quando a escola foi aberta para as massas populares, que houve a necessidade de importar esse modelo de avaliação da sociedade para a escola. Até então, não existia prova. Até então, não existia nota. Até então, não existia nada disso. E a gente hoje chega na escola como se avaliação e prova tivessem nascido no mesmo momento que a escola nasceu. Mentira. Não. Séculos passaram até que essa avaliação nesses moldes, dessa função social de selecionar e classificar, usar nota, dizer quem segue, dizer quem vai ser aprovado, reprovado, esse modelo nem sempre existiu na escola. Quando era da elite, isso não existia. Quando a escola foi um pouquinho mais expandida para a sociedade aristocrática, que era, vamos dizer assim, os próximos, os amigos do rei, também não tinha esse tipo de avaliação. Mas quando a escola se tornou para todos, aí eu trouxe isso. Então, aí já dá para a gente começar a levantar a antena e questionar. E não tem jeito. Importou a avaliação, ela veio junto a seleção e a classificação. Mas é aquilo que eu acho importante a gente realçar. Nós não só reproduzimos, nós criamos. E por conta da criação, a gente não precisa ficar aprisionado nisso.
A gente tem nota para dar? Tem. Tem relatório para fazer? Tem. Tem SAEB? Tem. Mas qual é a estratégia? A gente ir fissurando aos poucos esse sistema. Assim como em algum momento a escola era só da elite, passou a ser da aristocracia e agora é de todos, por que não a gente começar a fazer, começar não, né? Porque já está em processo, fissurar a lógica da seletividade, da classificação, da avaliação, para a gente desconstruir isso e construir outro. Mas é devagar, é pouco a pouco, é um a um. É atuar nas brechas. Tem SAEB, tem nota, mas o que eu consigo fazer mesmo com isso tudo? Porque dá para fazer. A gente conseguiu tirar a escola que era só da elite e oferecer para todo mundo. Então a gente pode ir aos pouquinhos, sabe? É uma luta histórica. Ninguém tem que morrer nem adoecer. Eu tô vendo as coisas, eu tenho que saber e conhecer, eu tenho que saber que o SAEB está ali como uma lógica seletiva, de seleção e classificação. Eu tenho que saber disso, senão eu vou morrer. Ela foi pensada para isso. Agora, com isso, o que eu consigo? É o que você falou, chamar o aluno e dizer, você sabe sim, ó, vou te provar. Isso aconteceu comigo, foi muito bonitinho, que o menino já sabia ler e não sabia. Então, eu fiz a lista da turma, primeiro ano, que eu trabalhava há muito tempo, ainda estou no primeiro ano, mas na época eu estava com a turma, dei a lista da turma e comecei, vamos lá, que texto é esse? Aí ele foi o primeiro, a lista dos meus amigos, aí começou a ler. Aí eu falei assim, gente, essa turma já sabe ler, inclusive você, né? O nome dele era Matheus. Matheus, eu não, tia. Como não? Você acabou de falar o nome todo. Vou te provar, lê esse aqui. E esse aqui? Tia, eu sei ler, né? Então é isso, é a criança se surpreender com o saber dela, porque o que ela ouve na escola é que ela não sabe, que ela errou, que ela não consegue. E quando ela sabe, ela tem até se assusta quando a gente diz que ele sabe. E é isso, isso é fissurar a lógica da avaliação classificatória com a função social. Apagou? Ah, tá. E aí, isso que eu falei, eu vou deixar um bam da avaliação falar melhor do que eu um pouquinho mais, que é o Cipriano Lucchesi, vocês devem ter lido o Cipriano, né? E ele vai falar um pouquinho disso que eu já falei para vocês, da função social, como é que a avaliação foi importada da sociedade e se encaixou na escola. Estou me dirigindo a você, coordenador pedagógico da escola, e nós vamos conversar um pouquinho sobre questões da avaliação da aprendizagem. Tradicionalmente, eu diria assim, nos últimos 500 anos da educação ocidental, nós praticamos exames escolares. Ou seja, nós trouxemos para dentro da escola os modos de agir, os modos de ser que ocorriam na sociedade anterior ao século XVI, que era e continua sendo a seletividade. Ou seja, importamos para dentro da escola como é que nós vamos saber se o estudante aprendeu ou não aprendeu. Essa foi a questão que se colocou à educação do século XVI, porque anterior ao século XVI a escola não era como nós temos hoje. A escola era uma relação de um mestre, 2 aprendizes, um mestre, 3 aprendizes. Chamavam-se as oficinas de mestres e aprendizes. E a partir do século XVI começou a se pensar que um não ensinaria 2 ou 3, mas ensinaria muitos. E como se começou a pensar em ensinar uma quantidade relativamente grande de estudantes, e então a pergunta subsequente era assim, como que nós vamos saber se eles aprenderam? Para saber isso, se importou da vida social, os exames, que eram utilizados para seleção de profissionais, seleção de soldados para o exército, enfim, diversos âmbitos da atividade social. E se era seletivo, se esse processo era seletivo, ele foi importado para dentro da escola como seletivo. E então ficou assim, quem aprende permanece, quem não aprende é reprovado. Ou quem aprende prossegue, quem não aprende é retido.
E esse modelo esse modelo seletivo ele perdurou do século XVI ao século XX na educação ocidental. Então, um pouquinho que a gente conversou, né? Ele vai datar, né? Ele datou. Se você pegar a datação dele, ele vai dizer, por exemplo, da época que estavam nascendo as ciências, toda a sistematização do conhecimento científico, e quando não mais um professor dava aula para 2, 3, mas sim uma turma inteira. E aí, como é que eu vou acompanhar e saber a turma inteira como está aprendendo? Vamos importar um modelo que fazem aí fora e vamos trazer para a escola. Foi essa a lógica, e que perdura até hoje. O que me espanta é isso. Que o problema não era simplesmente importar, mas permanecer, né? E a lógica, agora, ela precisa ser, aos pouquinhos, desconstruída para outras emergências surgirem, né? Mas, como eu falei, é nas beiradas, é aos poucos, é no cotidiano, vamos dizer assim, né? Pode avançar. Então, ficou clara a função social? Eu acho que essa é a principal função que a gente tem que compreender, porque ela é essa mesma. Não adianta negar. A avaliação nasceu com essa função social. E como a gente lida com isso? Aí, aqui vai falar um pouco do tudo que eu já falei, depois vocês leiam com calma da sociedade chinesa, e que, logicamente, essa avaliação nesses moldes começou primeiro na universidade, depois ela veio para a educação básica e agora está na educação infantil, né? Está lá no começo. Tem escola achando que tem que fazer uma avaliação para saber se o aluno pode ou não ir para o fundamental, e a gente sabe que legalmente isso não é praticável, mas ainda tem gente que cumpre isso. Então, aqui, esse textinho que está no slide, vai explicar um pouquinho dessa gradação. Ela começa na universidade e vai descendo, 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 até hoje a gente já ter esse processo seletivo na educação infantil. Pode avançar. Pode avançar. E aí a segunda função, que é o poder de controle. Eu até botei um controle ali para a gente lembrar, né? Pessoal, não sei se vocês recordam de algum momento de você pensar, ou algum professor falar para vocês, olha só, a caneta vermelha está na minha mão, hein? Ou a caneta está na minha mão. Quem tem a caneta sou eu. Já ouviram? O que é isso? Esse professor, embora possa não ter consciência, ele está exercendo que é outra função da avaliação, não adianta negar. Sim, o professor tem um poder de controle através da avaliação. Só que a gente pode usar isso para o bem ou para o Dias Barriga, é um pesquisador também espanhol, ele diz o seguinte: na tentativa de controlar o processo de aprendizagem, porque a gente já viu que eles trouxeram a avaliação para tentar entender quem estava aprendendo e quem não. Então, a ideia não era controlar as pessoas, era controlar o processo de justo, né, gente? A gente saber quem está aprendendo ou não. Só que nessa tentativa, a avaliação aparece como um mecanismo que usa um padrão, o problema está aqui. Um padrão a partir do qual vai comparar os resultados individuais, permitindo atribuir valor a cada estudante de acordo com o número de acertos e o que demarca a conformidade ou desvio da expectativa de desempenho que compõe o padrão. Então, eu escolho um padrão e quem mais acerta, ou seja, quem mais se aproxima do padrão, mais valor tem. Quem mais se afasta do padrão, menos. Agora eu pergunto, e o Einstein? Ele estava mais perto ou mais longe do padrão? E aí? E aí? E aí? Fala. Eu acho que esse padrão muitas vezes também menospreza você um pouco. E até como aluno mesmo, sabe? Porque às vezes você até atende aquilo ali, mas você desejaria mais daquilo. Eu me recordo, assim, no meu segundo grau, que eu tinha uma professora de geografia, eu fiz numa escola tradicional, era uma escola boa, mas usava alguns livros, algumas coisas que tinha aquele esquema de pergunta e resposta, sabe? Aquele caderno de atividade,
que praticamente é só você olhar e o negócio está escrito lá igual, daquela forma, e você responde. Então, assim, eu gostava muito dela, gostava da forma como ela falava, e ela sempre contava coisas que eu não conhecia, né? E assim, eu já sabia qual era o próximo capítulo, então em casa eu fazia o caderno de atividade, respondia a pergunta inteira, e quando chegava na aula, ela dava aquela mini aula do tema e deixava o pessoal responder, né? E enquanto estava todo mundo respondendo, ela sentava aqui na mesa, eu sentava do lado dela e ficava só ouvindo, e perguntando e falando, não sei o quê. Então assim, é um padrão, mas às vezes até é um padrão que te limita, né? É uma avaliação que te limita e não te permite. Então, assim, talvez essa professora também tivesse o desejo de ampliar um pouco mais o conhecimento dela, né? Mas não podia porque existia um padrão de ensino ali que fazia com que ela levasse daquela forma a situação. Com certeza, quando a gente elege o padrão, a gente está fazendo o quê? Exatamente. E aí, para o bem e para o mal, né? Porque alguns vão continuar abaixo desse padrão e os que estão acima correm o risco de quê? De serem impedidos de ampliar isso. Então, se a gente tem consciência, a gente já fica alerta. Opa, a resposta do meu aluno não condiz com o padrão. Eu dou simplesmente errado? Aí lembra do Einstein. Opa, o que essa resposta errada traz de conhecimento e de informação sobre o processo mental que está acontecendo, o processo cognitivo que está acontecendo na mente do meu aluno? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Não é simplesmente botar certo e errado comparado com o padrão. Porque o errado vai continuar sendo errado, eu não estou discutindo isso. Mas eu quero que a gente comece a investigar o que aquele erro me traz de informação sobre o processo cognitivo que está acontecendo na mente dele. Porque está acontecendo, gente. Todo mundo tem processos cognitivos acontecendo. Agora, é muito difícil, eu concordo plenamente com você acompanhá-los todos. É muito difícil. Mas se a gente assumir algumas verdades, alguns absolutos, fica mais fácil. Por exemplo, todo mundo está pensando, todo mundo tem atividade cognitiva. Gente, porque tem professor que acredita que não. Eu já entrei numa sala e a professora falou que esse aqui é o vegetal da sala. Desse jeito. O que ela está me dizendo com isso, gente? Que ela não acredita que exista atividade cognitiva funcionando aqui. O menino é um vegetal. Quem não tem atividade cognitiva, ele é. É essa a pergunta, né? Então, gente, é perigoso. E a gente pode não chamar de vegetal, mas a gente fala outras coisas. Então, por exemplo, para mim, é isso. Na minha cabeça, assim, quando eu vou para o conselho de classe, eu tenho que respirar. Porque são umas coisas que a gente fala e ouve. Não estou dizendo só que ouve, não. A gente fala também bobagem. E aí, se você tomar como premissa, toda criança tem atividade cognitiva, toda criança está construindo conhecimento, você já pulou etapas. Você já está lá na frente. Agora, que conhecimento é esse? Em que estágio? Como é que eu ajudo a evoluir? Aí são outras perguntas. Numa sala, uma das mais antigas da escola, né? E aí eu passei por uma sala, as crianças não me conhecem, mas eu falei assim, e aí, como é que eu... Para a professora, né? Como é que vai o Pedro, não sei o que, a professora? De mal a pior. É disso que eu estou falando. Depois eu vou conversar. Isso, é melhor você se retirar, porque não tem o que falar. Você vai falar o quê, né? Você que leva o choque, não é a pessoa que é vergonha alheia. Vergonha alheia. Tá ok, depois a gente conversa. Você preciso de ar para respirar. Preciso de ar para respirar. É isso. Agora, a gente não está aqui falando mal dessa colega. O que eu estou trazendo é que a gente precisa pensar sobre isso. E até ajudar essa colega a pensar também. Porque ela tem as razões dela. Porque ela ainda está operando nessa lógica, gente. Ela não está errada. É porque toda a resposta desse aluno é muito distante do... E na cabeça dela só é conhecimento, só é ir para bem, se tiver mais... Entendem? É isso. E aprender e compreender essas funções é fundamental para a nossa mente. Agora entendi. Se a gente estivesse a todo momento
trabalhando com redução de danos. Tanto o professor, tanto de sala de aula, quanto a prática dele para o aluno. Né? Você acaba entrando dentro desse padrão, você não acredita nem em você e nem no aluno. E aí você fica com redução de dano. Em todo momento, se ele souber isso aqui, já ganhei. Vai diminuindo o nível, como você... Eu tenho um aluno que você olha o potencial dele, da linguagem, mas ele é muito fragmentado dentro do conhecimento dele. Eu trabalho com o 4º ano. Sim. Muito fragmentado. Tem muitos erros. Talvez se ele fosse fazer uma avaliação padrão, e a quem não conhece ele no dia a dia, não sabe nada. Esse potencial dele. Perfeito. Ama a leitura. Responde assim muito rápido. Sabe? Algo bem, um cognitivo bem, né? Que se desenvolve. Exatamente. Mas ali o padrão, ele, por quê? Porque não está fragmentado. E às vezes vai ser quem mais vai oferecer para a sociedade, porque desviou do padrão, né? Alguém levantou a mão aqui. A minha questão é que essa função social adaptada, ela vem com isso, porque a escola ela é socialmente o espelho da sociedade. Então, a gente fazendo essa disruptura da avaliação, a gente consegue atingir o âmago daquele aluno e vai criando micropassos para que ele consiga se estruturar. Mas quando ele sai dessa escola, desse processo de escolarização, ele entra à margem. É isso que a gente tem que ter na mente. Ele vai estar à margem da sociedade. Não é a margem de marginalização, mas é a margem de não acessar aos pés, através dos processos normais, porque vai fazer uma prova de um ensino médico, que seja FAETEC, que seja qualquer outra coisa, ele não vai passar, porque ele não tem os mecanismos da prova formal. Ele vai fazer um Enem, ele não vai passar, porque ele não tem os mecanismos. O Enem é uma prova muito extensa. Então, ele não tem essa prática, ele não vai passar. A gente faz a disruptura da avaliação. E uma coisa que eu percebo, eu sou historiadora. Gostei dos termos, imaginei. A gente tem... Dialoga muito com o que a gente... Eu sou alfabetizadora, eu fiz curso normal. Legal. A gente tem essa prática de fazer essa disruptura na escola. A gente vê o avanço do nosso aluno. A gente vê o que a gente fez de bom e ruim na vida dessa criança. Só que o que eu vejo, o que me dói também, é quando ele sai da gente e ele não consegue ter uma continuidade. Por quê? Foi a pergunta primeiro dele. Não vai ter essa pena com ele. Né? Eu não chamaria de pena, mas um olhar, né? Mas sabe por que eu digo isso? Paciência totalmente. Eu trabalho em outra prefeitura também, porque eu tive um colega de trabalho nitidamente autista. Nitidamente, gente. Qual é a palavra que a gente tem na sensação que a gente sempre ouve de cima para baixo? Acolhimento, né? Você tem que acolher essa pessoa, você tem que entender o processo dela. A primeira coisa que essa pessoa errou, ele foi apedrejado. Ele sofreu um processo administrativo no estágio probatório. Você sabe nitidamente que aquela pessoa é autista. E eu tenho pra mim que ele tinha algo, mas ele tinha vergonha de se assumir autista. E ele uma vez foi estudando na escola e falou, não, eu estou usando porque é a semana da inclusão para as crianças terem esse contato, ver que é normal. Porque a gente não vê adulto autista. Porque quando a gente vê, a gente não vê cargos que sejam valorizados. Aí ele apareceu com esse cordão, mas eu já saquei aquilo, deixei ele. Aí depois ele não foi mais com o cordão. Mas quando eu me sentei com as minhas colegas, eu falei assim, engraçado. Com a criança, a gente tem um acolhimento do autista. Como adulto, quando ele chega nas vias de fato, porque para que a gente cresce na sociedade? Para contribuir com a sociedade e continuar perpetuando ela. Porque se a gente não perpetua, não existe sociedade. Né? E essas pessoas não conseguem ir adiante. Provavelmente, se ele não entrar com recurso dizendo que, alegando lá o laudo dele, ele vai ser exonerado. Porque ele vai ter como contestar aquilo.
que aconteceu. E aí, se ele não quiser botar ali essa questão, ele vai ser mais uma pessoa que perdeu uma vaga, perdeu uma oportunidade, e ele é inteligentíssimo, ele é doutor em História, em Pedagogia e Sociologia. Mas para a sala de aula, ele não tem traquejo social. Ele é um entendimento da condição dele que a gente sabe. Mas e aí? Entendeu? Aí eu vou pegar uma fala sua. Esse cidadão com o qual a gente está trabalhando, embora na infância, é ele que depois vai poder desconstruir e produzir as disrupturas na sociedade. Então, acho que a gente tem que continuar investindo nele mesmo, porque é exatamente nele que a gente vai ter que apostar, né? Mas concordo com você. A gente tem que ter essa transformação, mas a gente não pode esquecer de treiná-lo para isso. O que eu falei aqui, a gente está dentro dessa lógica. Não adianta fingir que a gente não está, porque está. Mas e não tem como se negar, eu acho que é isso, a gente não tem como negar a existência disso e nem se negar, já que escolhemos a profissão, a trabalhar nessa lógica, mas encontrando as brechas. Acho que é isso que você está trazendo. Não sei, mas é aquilo que você falou. O próprio sistema faz com que a gente pare de pesar a mão. Pesar a mão em que sentido? Cobrar retorno. É que aí já é um equívoco, né? Isso. Que o diagnóstico não deve ser para isso. Mas é o que acontece com a rede. Você não reclama incluir. Aqui não? Não, nenhuma rede. Assim, eu não gosto da palavra reprovar, porque existem outros conceitos. Tem alguém que é especialista aqui? Em educação especial? Reprovar no sentido de porque você com uma turma de 30 alunos, você passar esse aluno que não sabe do segundo ano para o terceiro ano com uma outra lógica, você passar do primeiro para o segundo, beleza. Do segundo para o terceiro é outra lógica. Então, mas aí, dentro da educação especial, o termo realmente não é reprovação, não sei se vocês conhecem. É a temporalidade flexível. Vocês conhecem esse conceito? Não. O que é esse conceito? Exatamente por causa das especificidades de cada criança, eu posso tanto ampliar o tempo de aprendizagem para ela, quanto abreviar. O que eu estou dizendo com isso? Vamos dizer, uma criança TEA nível 3. Dilce, para ela dar conta do primeiro e do segundo ano, ela vai precisar de 4 anos. Significa que ela está sendo reprovada? Não. Mas no PEI dela vai aparecer que para ela dar conta de todo o currículo do primeiro ano, ela precisa de 2 anos. Mas aí ela vai estar lá? Não, vai estar no primeiro ano, porque eu estou falando de um conceito da educação especial que pode não ser usado aqui ainda, tá? Mas existem. O nome é... A gente, no sistema, essa questão da nossa prática no sistema, ela vai entrar com uma aprovada e reprovada. Então, mas aí o sistema... Não pode. É isso que eu estou falando. Entra como reprovado no índice lá da contagem do nível da escola. Quantas reprovações ele vai contar como reprovado? Então, tem sistema... Isso, que é por isso que eu estou falando, estou insistindo no conceito, porque o sistema pode ter essa coluna, que não é aprovado. Não, estou trazendo um conceito, né? Que pode ter esse lugar lá. Por exemplo, uma criança que é superdotada, que ela vai dar conta do currículo do primeiro e do segundo ano no mesmo ano. Ela pode ir para o terceiro. Entende? Mas são coisas, gente, que a gente está amadurecendo agora, construindo agora. Eu só quero dizer para vocês que existem brechas. Podem não estar dadas, mas existem. Já tem gente pensando, já tem gente construindo possibilidades. Deixa ela falar e eu preciso correr mais um pouquinho. Nós, como sociedade, somos levados a valorizar apenas os êxitos, quando eles são grandes. Porém, eu penso que na nossa área da educação, eu comemoro mais os pequenos avanços. Porque esse aluno, ele chega para a gente praticamente, né, sem letramento. E quando ele consegue reconhecer pelo menos as letras, ele olhar para um quadro que a gente faz com o nome dele, e ele chega a associar o próprio nome, eu já valorizo muito. Porque ele está no padrão dele, não no meu, mas no nível dele de avanço de acordo com as especificidades dele. Então, eu acho que nós, como adultos competentes,
temos que dar valor aos pequenos avanços, aos mínimos. Porque são neles que nós vamos trabalhar as potencialidades desses alunos para que eles cheguem a alcançar um nível maior, mas dentro do padrão deles. A comparar ele consigo mesmo, né? Então, de onde ele está partindo? Daqui. Onde ele chegou? Lá. Ele avançou. É isso. Ele avançou. Pode avançar a próxima função? A outra função, pode avançar, a gente já conversou, é a projeção psicológica. Essa aqui também apareceu lá na nossa nuvem de palavras, quando mostrou ali o medo, não é? E entre outras palavras. Olha o que está acontecendo. Esse menino está de que tamanho em relação ao outro dentro da sala de aula? Ele está chegando na sala de aula, ele está pequenininho e ele sente que os outros colegas são maiores. Ó, olha o tamaninho dele. Mas olha o que vai acontecer. Vou botar o óculos. A professora chama o aluno lá na frente, que é o Felipe, e pede para ele falar, apresentar o que ele estudou. Aí ele começa. Olha o tamanho que ele começa, hein? O aparelho digestivo do homem compreende boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, delgado, intestino grosso, tubo digestório, os sucos gástricos que formam... Está verbalizando exatamente o que a professora quer ouvir. Ou seja, no padrão. Olha o tamanho que ele chegou. A professora fala, ótimo, Felipe. Muito bem. Veja o que tem estudado. Pode voltar para o seu lugar. Como é que ele volta, gente? O que é isso aqui? Você queria falar. Essa pergunta, ela pode vir um pouco carregada de ignorância, porque eu sou muito recente na área. Eu tenho um ano de profissão. Bacana. Mas a grande pergunta em si, justamente se tratando dessa questão do padrão, como a gente pode, uma metodologia que eu tenho, como dentro desse sistema, a gente pode fazer um mecanismo para a gente ensinar o aluno efetivamente a pensar. Porque o que eu estou falando na taxa, assim, são coisas que eu vejo na minha sala de aula que, desculpa, eu até enxergo muito no mecanismo da prova. Mas assim, é uma das coisas que eu entrei bem considerado nessa área da educação. E me incomoda até hoje, justamente essa questão do padrão da avaliação. Eu comecei a estudar sobre a questão do cérebro em si. E assim, pesquisando que descobri que ele vai se adaptando, ele vai se mudando, e o formato dele se molda de acordo com as condições que vai ser exposto. Então, assim, a gente quer essa padronização, a gente, como eu posso explicar isso? Como se a gente fosse criar um formato específico, sendo que ele tem, como se a gente fosse colocar ele assim, sendo que ele tem possibilidade de estar assim. Então, assim, a própria avaliação, a própria questão da prova, é uma coisa que eu reparei, eu senti que gera até uma certa rejeição ao pensar, e sim um flerte muito maior, porque eles estão memorizar e gravar. Então, como a gente pode ensinar o nosso estudante a pensar? A pergunta dele é maravilhosa. O Luquez, ele tem alguns livros, alguma literatura que traz exatamente a discussão sobre como elaborar uma prova para além da memorização. Depois eu posso até mandar para ela a bibliografia, porque ele vai falando disso. Por exemplo, se a gente tem um único padrão de prova, onde as questões são sempre objetivas, sempre para localizar o que está explícito, sempre para completar ideias que já estão prontas, você está fazendo exatamente isso. Você está mantendo do tamanho que se deseja que o cérebro das pessoas fique. Mas até dentro da prova, segundo o Luquez, tá? Não sou nem eu não discuto constituição de prova, mas ele sim. Ele vai ensinar várias formas de, mesmo você usando uma prova, você botar o cara para pensar. Então, acho que não vai dar tempo da gente prolongar aqui, mas tem bastante estudo sobre isso, eu posso mandar para você via a casa, porque ele já fez todo um estudo. E aí ele vai classificar. Primeiro tipo de questão é essa aqui, só desenvolve memorização.
Eu não estou dizendo que é errado. A gente precisa da memória, gente, senão a gente não aprende. Mas é a primeira e a mais simples capacidade, não pode parar aqui. Aí ele vai ensinando questões de análise, questões de síntese, questões de aplicação prática dentro da prova. Ele vai ensinar isso. Então, eu acho que ele te responde bastante nisso que você está trazendo, porque, assim, a prova está aí. A gente precisa lançar mão dela. Em alguns momentos, ela vem pronta? Sim, mas nem sempre. Então, quando ela não vem pronta, é a hora da gente lançar mão dessa possibilidade. Mas aí, como eu falei, eu não trouxe esse tema exatamente para falar, mas tem muito estudo. E, segundo o Lucchesi, dá para botar o aluno para pensar mesmo com prova. Aí é uma discussão que ele fez e eu posso compartilhar com você, tá bom? Para ir fechando aqui, porque meu tempo está acabando, né? Que foi a pergunta que apareceu desde o começo, né? O que a gente faz, Gilce? A projeção psicológica está aí, a gente aumenta e diminui as crianças com a prova, com a nota, com o que a gente diz para eles. A função social ou as funções sociais, seleção, classificação estão aí. O poder de controle, o controle de você moldar o cérebro da criança, dos sujeitos. O que a gente faz? Aí eu trago a Esteban, que é uma outra professora que foi minha orientadora no mestrado, ela é da UF, recomendo grandemente a leitura dela, vocês devem conhecer, né? Ela tem um livro que é maravilhoso, que sabe quem erra, que é exatamente achar no erro o que tem de conhecimento, e ela diz o seguinte, o que a gente precisa é novos olhares, que mostram a produtividade do diálogo entre. Gente, isso é a vida. Conhecimento e discussão. O mundo, as pessoas vivem de conhecimento e desconhecimento. Quem tira 10 não significa que sabe tudo. E quem tira 1 não significa que não sabe nada. É conhecimento e desconhecimento, é saber e ainda não saber. Isso comigo, isso com a Renata, isso com vocês, isso com as crianças, com todo mundo. E eu acho que é algo que a gente tem que dizer para as crianças. Olha, hoje você sabe isso, mas não sabe aquilo. Você tem que dizer para ela que ela não sabe. Isso também é um engano. Fingir que a criança sabe. Empurrar para frente. É um equívoco também. Eu tenho que dizer para ela que a vida é feita de conhecimento e desconhecimento. Faz parte. Ela errou, você vai dizer. Mas significa porque que ela errou aquilo, ela não sabe? Sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou fechando aqui, tentando fechar, né? É isso. Ela não sabe ainda. Porque se ela achar que ela sabe, ela não vai nem aprender. Ela não vai nem prestar atenção, ela não vai nem estudar, pessoal. Não é isso também, fingir. O vegetal, deixa aí, não vai aprender mesmo. Finge que ele sabe. Não é isso. É dizer, você sabe isso, ainda não sabe aquilo e a gente está aqui para te ajudar. Vamos junto. Vamos junto. Ó, isso aqui você arrasou, mas aquilo ali ainda não. Vou te explicar outro dia. E começar a dizer isso. Isso faz parte da vida. Sei, não sei. Conheço, desconheço. Continuando. Não, voltar, só terminar o texto. Conhecimento e desconhecimento, que percebem todo ponto de chegada, ou seja, aprendi uma coisa. É um indício de novos pontos. Ninguém vai terminar a vida sabendo tudo. Então, o que você aprendeu hoje, o seu ponto de chegada hoje, é o ponto de partida para amanhã. Hoje a gente está discutindo avaliação. Vocês chegaram do mesmo jeito que vão sair? Espero que não. Então, esse lugar que você está chegando hoje é o ponto de chegada de hoje. É o seu ponto de chegada de hoje. Mas é o seu ponto de partida de amanhã. É a vida. E dizer isso para as crianças o tempo inteiro. Você aprendeu a usar o R. Parabéns. Agora tem mais coisa para... Sabe? Nunca dizer para ele que ele é 10, porque é falso também. É falso também. Eu fui muito enganada. Eu pensei muito. Gente, quer ver a coisa mais que me deixou mais chateada no ensino médio? Foi a primeira pergunta que minha professora de português me fez no primeiro dia do ensino médio. Tem professor de português aí? Ó, a professora chegou primeiro, e eu já falei que eu era boa aluna, sentava na frente, me enganaram, né?
E eu lá, professora, quantas e quais são as vogais? Quem foi a primeira aluna que levantou a mão? Dilce. 5, A, E, I, O, U. Errado. Quando ela falou errado, gente, vocês não têm noção do que aconteceu na minha cabeça inteira, no meu corpo. Eu acho que eu vibrei de tão nervoso. Vocês sabem que não são 5, né? Quando ela falou que eram 12, aí eu surtei. Como assim? E aí, é isso. Me enganaram. Me deram um conhecimento fragmentado, não inteiro. Eu acreditei como verdade, comecei a me exibir, né? E aí tinha A, AN, A, E, I, IN, O, U. Aí eu... É isso. Eu aprendi naquele dia que não existem verdades e conhecimentos absolutos. Primeiro dia do ensino, eu não esqueço até hoje. E a gente, às vezes, ensina coisas para as crianças, também para os nota 10, e eles, tadinhos, acreditam que eles são, aí se ferram numa prova. Aí ele também cai. E, pô, eu pensei que era bom. Ai, meu Deus. Aí entra em depressão. Fala. Ataquei a professora de português e ela veio. Tô brincando, tá, gente? Eu acho que precisa realmente criar a cultura do estudar muito. Porque o que a gente está fazendo aqui? Né? A gente está estudando. É isso. Então, às vezes, o aluno, assim, eu fui uma criança que fez um pouco assim. Você é muito inteligente. Aham. E às vezes você acha que você não precisa estudar. É isso. Porque você entende que você tem uma facilidade para aprender determinada coisa. Perfeito. Ninguém tem facilidade para aprender tudo. Eu tenho um filho adolescente e agora está sendo tão difícil estar pegando. Você precisa sentar e estudar. Ninguém sabe tudo, mas por que ele também precisa uma coisa? É isso. Nossa, você não pode. Então, assim, eu falo isso com as crianças. Perfeito. Com alunos, que conhecimento ele é produzido quando você se investe nele. É quando você para para estudar. E, infelizmente, nossos alunos eles não têm essa cultura. Eles aprendem só enquanto estão ali na escola. Tirou 8? Levam para casa essa questão de não sentar. Perfeito. 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 É exatamente isso aqui. Sendo ambos marcados por erros e acertos. Eu acreditava como você, só tiro 10, só acerto tudo, não erro nunca, né? Num processo contínuo e desafiador. É isso, é estudar, é aprender todo dia um pouco mais. Desafio inscrito na necessidade e na possibilidade humana de sonhar utopias, aquilo que não está dado. Vocês o tempo todo estão me dizendo, Dilce, não é bem isso que acontece na escola. Mas eu estou dizendo para vocês que a gente tem que sonhar utopia. É isso mesmo. É pensar no que não está posto. E tecer, aí uma coisa que eu acredito muito, coletivamente, não dá para ficar sozinho na escola, gente. Você vai adoecer. Arranja um parceiro, que seja um. Não fica sozinho. Não dá. Não dá. Tecer coletivamente trajetos para torná-las realidade. Aí é a Esteban falando, eu sugiro veementemente a leitura do livro dela. Dá uma corrida aí que eu quero só mostrar muito rápido, depois vocês leiam com calma. Eu queria falar um pouquinho de epistemicídio, sociologia das ausências, sociologia das emergências. O que é a sociologia das ausências? É você só olhar o que falta. O que é a sociologia das emergências? É você conseguir olhar o que não apareceu, mas tem um brotinho. Tem um anúncio de capacidade ali. Vou contar rapidinho. Nós temos um aluno autista que ele é verbal, mas ele não é oralizado, ele não fala. E a gente quer descobrir o que esse menino sabe. Então, semana passada eu falei, vou levar aquele jogo do alfabeto para... Desculpe aí. Faz o seguinte, se você puder, muito rapidamente, escreve só uma palavrinha sobre o que significou hoje, cola aqui para mim. Obrigada. Aí eu falei, vou levar o jogo do alfabeto para ver se ele consegue, né? Joguei todas as peças numa caixa, porque ele gosta de ver tudo arrumadinho. Autista, né? Aí ele começou a arrumar. Gente, quando ele começou a arrumar, eu fiquei arrepiada. Porque ele pegava o A, botava. Se ele pegasse o C, ele simplesmente pulava e botava o C no lugar certo. E quando apareceu o W, ele fez só isso aqui. Botou o W. Ele fez numa velocidade. Eu falei assim, ele botou errado, não é possível.
Eu não faria dessa... Deixei. Não errou. Ele completou o alfabeto todo e no final o W estava exato. Então, o que ele me disse? Sociologia das emergências. Eu não estava vendo o que tinha ali. E eu já falei, ele sabe ler. Quando ele fez isso, eu pensei, ele sabe ler e a gente não sabe. Quando ele arrumou aquele alfabeto naquela velocidade, eu consegui a sociologia das emergências. Eu consegui ver o que está começando a brotar, emergir. E eu vou ter que investir. Ele não fala uma palavra. Brincando assim, ele falou B, mas nem estava com a letra B na mão. Nem estava com a letra B na mão. Então, são coisas assim que aparecem o tempo todo na nossa sala. E a gente tem que fazer a escolha de trabalhar só na sociologia das ausências, o que falta, ou começar a ver sociologia das emergências. Pode passar, isso era uma atividade que não vai dar tempo, pode passar, pode passar, pode passar. E aqui, volta só um. Eu quero trazer só 3 princípios com os quais eu começo a pensar lá no nosso coletivo como criar alternativas a isso que está dado, isso que está posto, né? Primeiro, sempre olhar o erro como indicação da complexidade do processo de aprendizagem. Ou seja, o erro não guarda dentro dele só o que está longe do padrão. O erro guarda nele como o pensamento se estruturou para ser criado daquela forma. Ou seja, ele me mostra que tem atividade cognitiva, mas talvez as informações usadas não foram adequadamente usadas, não foram as melhores. E aí é um processo de investigar. Por exemplo, numa conta de matemática, dependendo do erro, eu sei o que eu preciso ensinar. Você concorda? Porque não é qualquer erro. Então, o erro, eu preciso dizer para o meu aluno que quando ele errou daquele jeito, você percebeu uma coisa. Você tem que dizer isso para ele. Olha, você errou. Mas quando você errou aqui, eu percebi uma coisa. Que você sabe isso, mas tem que aprender aquilo. Não é simplesmente botar o errado. Gente, errado vai continuar sendo errado. Eu não estou dizendo para botar certo, enfeitar e botar um coração lindo. Não é isso. Mas é ensinar você e o aluno a descobrir o que está naquele erro, que pode emergir. Porque às vezes o menino, depois que ele leva uma caneta vermelha e o erro, ele para. Eu nunca acerto, esse professor só me dá errado. Igual o menino do começo, péssimo, péssimo de novo. E às vezes se você disser isso para ele, ele vai começar a ficar menos apavorado com o erro. Vai começar a ver que tem conhecimento nele. Número 2, a diferença, como a colega falou, a heterogeneidade como potência. Eu sei que todo mundo desejaria uma sala mais equilibrada de conhecimento, mas eu vou dizer para vocês, isso nunca vai acontecer, porque nós somos diferentes. Então você tem que aproveitar essa heterogeneidade. Como? Criando duplas, grupos produtivos. Para de dar aula só com crianças individualmente. Monta aulas onde em algum momento da aula essas crianças vão ser parceiras. Porque uma pode ajudar a outra. Cara, a linguagem de uma criança... Você escreve também, por favor? A linguagem de uma criança para outra, gente, pode ser muito melhor do que a sua de adulto. Sabe? Entendeu? E, gente, é isso. Adoram. Adoram. Perfeito. Adoram. É isso. A gente tem que inventar formas, sabe? De fazer essa diferença ser produtiva. Porque senão você vai enlouquecer. Você não vai dar conta sozinho. Então, usa essas diferenças. E número 3, a necessidade de aproximação, porque já foi falado aqui, entre a criança e o adulto, entre o professor e o aluno. E aí eu quero dizer que não é só a linguagem, simplesmente, ou a aproximação física, mas é a aproximação de você tentar entender como funciona a mente do seu aluno. Principalmente desses mais desafiadores. É esse tipo de aproximação. Senta com ele e conversa. Que
Porque às vezes ele vai te dar uma pista que você não imaginava. Uma situação que ele está vivenciando, um trauma que ele passou, uma pergunta que ele vai conseguir fazer para você e vai resolver muitos desafios dele. Então, essa aproximação. E aí só vou mostrar, não vai dar tempo de falar. Pode ir. O que a gente costuma fazer lá na escola. Sabe uma coisa que mexe muito com eles? É isso aqui, gente. Cartinhas. Eu sei que dá trabalho. Não é fácil. Mas quem ainda tem uma turma, não digo quem já tem várias, né? Mas quem ainda tem uma turma, ao invés de você simplesmente entregar a prova, botar o 10, o 8, o 9, escreve uma cartinha. Sabe o que eu escrevo nessa cartinha? Eu sempre escrevo uma coisa ótima que eu observo nele e uma coisa que é um desafio, uma coisa que ele tem que melhorar. Cara, essas cartas são impressionantes. 2, 3 parágrafos, não é um testamento. Por quê? Porque você está falando só dele. Às vezes é um menino que não consegue prestar atenção, que vive conversando, ou que tem uma qualidade que ninguém percebe. De cada um. É fácil, não vou dizer que é difícil. A única coisa que eu mudo é exatamente isso. O que é potente naquela criança e o que ele tem que melhorar. Uma coisa só. Gente, porque às vezes ele viveu a vida toda, ninguém disse nada do que ele é bom e nem o que ele precisa melhorar. Porque um errado é assustador, mas você pode dar uma pista para ele. Qual é a pista que você vai dar para ele? É uma coisa. E é muito legal que aí depois que termina aquele período, que lá a gente não chama bimestre, trimestre, a gente chama período. Aí eles falam se eles cumpriram ou não o desafio. Aí é uma autoavaliação, que é uma outra coisa muito boa. Marca com eles uma autoavaliação. Cada criança vai dizer o que aprendeu e o que não aprendeu naquele período. Vocês vão se espantar. E sabe o que eu fazia? Bom, se você aprendeu matemática, agora você vai ensinar para o fulano que acabou de dizer que não entendeu. Ali mesmo eu já começava a fazer o quê? As duplas e detalhe. Toda semana, e eles me cobravam, eu reservava 1 hora para essas duplas estudarem juntas. Eu não levava atividade. Vamos supor, segunda, de 9 às 10, as duplas de estudo vão estudar. Gente, o cara que era o tutor levava tarefa. É muito legal. E aí, aquele que está estudando matemática com ele, na outra semana, ele ensina estudos sociais para o outro. Porque ninguém é bom em tudo, né? Então, ele aprende matemática numa semana e ensina... É lindo ver. É fácil? Não é fácil. Mas é você encontrar a brecha. A prova não mostra lá o que errou, o que acertou. E a gente faz o que com isso? Essas coisas. Passa rapidinho aí, porque eu já sei que eu já passei meu horário, né? Pode passar, porque não vai dar tempo de estudar. Aqui. Aqui é com o primeiro ano. Uma outra coisa que a gente faz toda semana também. A gente trabalha por grupos. Cada grupo está trabalhando algo que eu detectei que falta para eles desenvolverem. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa, não é a mesma tarefa. São 3 grupos formados para trabalhar 3 coisas diferentes. E aí, eu escolho uma mesa, tá vendo essa mesa aqui? Onde eu tô, com a boca arreganhada? É a mesa que eu queria trabalhar a atividade mais importante daquele momento. Vamos supor, é 1 hora também na semana que a gente faz isso aqui, durante 1 hora. Então, nessa semana, eu escolhi dar foco para as crianças que estão nesta mesa. As outras estão trabalhando lá com o desafio delas. Aqui é uma turminha de primeiro ano. Você pensa na sua turma. E aí, neste momento, você vai dar uma certa atenção para aquele grupo que tem uma demanda. Então, pode ser um jogo, pode ser uma atividade dinâmica, onde eles têm um pouco mais de autonomia, e você vai focar com aqueles que têm mais dificuldade. E aí, nas outras mesas, você tem aqueles líderes. Se for o jogo, ele vai comandar. Só que não pode ser sempre o mesmo, né? Então, na semana seguinte, ou se você fizer quinzenal, ou se você fizer mensal, você troca esse líder. O que você está fazendo? Lembra daquele controle, poder do controle? Você está fazendo o quê? Você está quebrando um pouco o seu poder e está fazendo o quê com ele? Distribuindo.
Tá vendo? É pequenininho, é devagar, mas você vai conseguindo. Você vai conseguindo. Daqui a pouco as crianças estão mais sem medo, estão partilhando um pouco melhor, você não está dando mais aula sozinha, quem sabe está ajudando quem não sabe, eles vão entendendo que tem que estudar junto. Gente, o mundo que a gente está, não basta guardar, não é preciso mais guardar tanto conhecimento, mas a gente tem que saber buscar e partilhar. Então são pequenas coisinhas que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço muito o feedback que vocês trouxeram, né? A fala, a presença, as questões que estão emergindo lá na escola. E eu espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido semear provocações, tá bom? E para terminar, já que a gente falou de avaliação, eu queria que vocês colocassem aqui uma impressão avaliativa do encontro de hoje. Aí vocês podem sair e deixar aqui para mim, porque a cada novo encontro, a cada diálogo, a gente cresce, né? Então, aqui eu posso encontrar pistas para o meu crescimento, aquilo que eu posso avançar mais, aquilo que ainda preciso rever, aquilo que é significativo. E, mais uma vez, muito obrigada pelo diálogo, tá bom?